Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e como tu sabe, toda semana eu trago alguém aqui muito legal, com uma experiência bacana, para dividir a experiência contigo e comigo aqui. Então, se tu ainda não se inscreveu no canal da Mateada, se inscreve, clica no botãozinho vermelho aí, começa a seguir. Toda semana eu prometo que vai ter algo sempre bem legal aqui pra gente. E se tu ainda não assinou o Mateada Podcast nas outras plataformas, como Spotify, também está disponível, Spotify, Google Podcast, Deezer, Castbox e todas as outras plataformas de streaming, estamos disponíveis lá. E se tu for um podcast mais raiz, que gosta de assinar através do RSS, o endereço é blog.mateada.com/podcast. É só entrar lá, pega o endereço do feed e assina para acompanhar aqui todos os nossos episódios. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Ricardo Celso, um cara que eu já sigo, admiro de longa data, mas é a primeira vez que a gente está conversando de verdade aí, né? Conversando pessoalmente. Acho que a gente já se encontrou em um evento ou outro, mas tete a tete acho que é a primeira vez, né? Exatamente, papo assim, de cara a cara, assim, bem perto, uma coisa com mais tempo, não aquela muvuca de evento, de encontro, é aqui agora. Vamos ver o que vai rolar aí então, né? Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Pô, super honrado de estar aqui nesse podcast, que eu ouvia ele praticamente lá desde o início, né, cara? Todos os episódios eu ouvi. Desde a primeira temporada. Exatamente, cara. Aí teve um pequeno hiato e agora retornou aí com todas as forças e chamando muita gente, muito conteúdo, muito assunto, muito tema legal. É um podcast que eu sempre reouvia, é tipo aquela série que você volta a ouvir, né, cara? Porque tem... São episódios que você precisa rever às vezes em quando, e até é bom você ouvir depois de um tempo que você pega ou uma coisa de uma visão diferente. Mas são podcasts que são episódios que eu mandava o linkzão lá que tinha o blog, tinha um monte de ferramenta, um monte de indicação, um monte de coisa, e ali salvava às vezes em quando ou a resposta para outra pessoa. Eu indicava muito, com certeza agora também estou indicando, e agora eu aqui estar presente é muito legal mesmo, fazer parte de um episódio. Que bacana, cara, que bacana mesmo. E sabe que quando eu comecei a primeira temporada do Mateada Podcast, foi muito inspirado no Eduardo Gasparetto. Que ele tinha um podcast que chamava, se eu não me engano, acho que é SEOcast, que era um podcast para falar de SEO Core. É um podcast para falar de SEO. E ele me falou uma vez uma coisa que era... Ele disse para mim, eu fiz o podcast muito mais para aprender com os convidados do que por qualquer outro motivo, para querer me promover ou algo do tipo. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça. Então, quando eu criei a primeira temporada do Mateada Podcast, para mim foi quase um pretexto para me aproximar de várias pessoas e convidar essas pessoas para gravar. E ali eu gravei com várias pessoas, né? Com o Cauá, com o Felipe Spina, com o Luiz Bevilacqua, com o Midei, inclusive, que a gente estava falando dele antes aqui, com o Felipe Moraes, gravei com um monte de gente legal, que eu acho que se eu ficar citando vai ser até ruim agora, porque eu vou esquecer alguém e vai pegar mal para mim. E eu gravei e aprendi muito gravando. E agora nessa segunda temporada que a gente está falando, fazendo nesse formato de vídeo aqui também, eu fui ainda mais fundo nisso, eu aproveitei esse novo formato de podcast aqui no Brasil, que... o Flow trouxe, né? Através do Joe Rogan lá, onde é alicerçado 100% em cima do convidado. E eu gostei muito desse formato, foi o que me motivou a trazer essa segunda temporada, porque eu sempre trago alguém aqui e eu sempre aprendo muito. Isso é muito bacana. E eu tô te falando isso porque tu disse que assistiu muitas vezes os episódios antigos lá, porque é legal, quase como uma forma de retomar e de reaprender o que foi dito ali. E sabe que eu faço isso até hoje. Tem episódios que eu volto lá atrás, mas eu fiz eu gravei sobre planejamento com o Felipe. Vou ouvir aquele podcast de novo e eu aprendo de novo com ele. Isso mesmo que eu estava lá gravando, eu que praticamente fiz a pauta, e hoje eu volto para ouvir, para aprender. E eu tenho certeza que daqui uns meses eu vou voltar para ouvir esse podcast aqui contigo, porque eu tô com a sensação de que eu vou aprender muito hoje. Pô, tamo aí, vamos ver o que vai sair. Mas é bem isso aí, eu concordo muito com o que tu falou aí. A gente volta a ouvir e tem uma visão diferente. Obviamente, às vezes, enquanto tem ferramentas que mudou, tem posicionamento, tem muita coisa evolui rápido no digital,
mas a densidade de conteúdo, às vezes em quando do podcast Eixo e Raiz, que a gente tá fazendo uma coisa mais longa, não aqueles spots, aquelas coisas mais rapidonas, nenhum momento contra aquilo. Então, é uma coisa de conteúdo denso que você sim precisa voltar lá e ouvir, ou indicar, ou às vezes quando reouvir de novo para aprender. E isso que tu tá comentando de trazer alguém para aprender, é muito legal. Essa miscelânea de gente, se fala de SEO, se fala de e-commerce, se falam várias coisas do mundo digital e do marketing, enfim, e é bem legal pra gente aprender, né, cara? Então é muito bacana pra quem tá do outro lado e pra quem tá aqui dentro, né? E tu tá falando isso porque tu é um cara que se interessa por bastante coisa, né? Por bastante áreas. Sim, eu curto muito a área, e principalmente também a de podcast. Eu sou um consumidor de podcast há muito tempo, cara, sei lá, há 10 anos. A minha primeira formação é radialismo, eu sou do rádio, né? Eu tenho formação em rádio, né? Fiz radialismo onde? Na UPF em Passo Fundo. Ó, eu fiz FEPLAN. Ah, é? Mas não é nem faculdade, é só sim. A FEPLAN é um curso rápido ali, né? Exatamente, é diferente. Então, mas tu teve um podcast também? Sim, na verdade tinha, assim, contar, assim, meu nunca sozinho, eu nunca fiz nenhum sozinho, eu sozinho único, né, cara, mas com colegas e tal, uns 5, 6 já, né, cara, então eu curto muito, eu consumo muito, tipo assim, o meu consumo de podcast semanal é 10, eu, tipo assim, fielmente 10 eu acompanho, às vezes em quando eu pulo um novo, às vezes em quando algum acaba, às vezes em quando um para, mas eu tenho vários, assim, na boa, dezenas que eu acompanho, alguns tem uns hiatos, às vezes em quando algum episódio eu não acompanho ou ouço depois, mas uma coisa que eu ouço bastante todo dia, mas eu ouço com a velocidade alterada, né? Eu sei que tem gente que condena isso, mas podcast pra mim eu ouço tranquilamente 1.2, 1.5, né, cara? E quando eu acostumo com a voz da pessoa, tipo, sei lá, o Matiada, eu já ouvi 10, 20 episódios, eu já sei a tua voz, e às vezes enquanto até do convidado eu posso aumentar mais a velocidade, porque eu já conheço, eu consigo assimilar, né, cara? Então, mas não é por pressa, eu tomei esse jeito, esse gosto, até porque hoje as plataformas permitem, né, sei lá, até a Netflix está permitindo agora você mudar a velocidade, YouTube, Spotify, a maioria delas permite você mudar a velocidade, né? Mas você aí do outro lado que está ouvindo numa velocidade normal, não tenho nada contra você e vida que segue, né? Mas eu consumo muito podcast e gosto muito. Mas eu sou igual tu também, eu assisto direto. YouTube, principalmente, cara, velocidade 2.0. 2.0, E é uma questão de costume, porque se tu... Quem nunca fez esse teste, vai colocar na velocidade 2.0 agora, não vai conseguir entender. Aí tem que começar, né? Começa com uma velocidade menor e vai acelerando. E é um jeito de consumir muito mais conteúdo em menos tempo. Claro que quando tu tá ouvindo algo que sei lá, te desafia muito intelectualmente, aí tu tem que deixar na velocidade normal, que é para dar tempo de acompanhar o raciocínio. Mas se não, tem muita coisa que eu boto na velocidade 2.0. Uhum. Mas voltando a falar de ti, que tu é um cara que gosta de bastante coisas, tem interesses diferentes, né? Sim. E tu é um cara que tá sempre atualizado de tudo. E eu tenho uma inveja muito grande disso, cara. Porque, sei lá, sai algo... Eu nem sei que teve uma novidade no Facebook, tu já tá lá explicando como é que a novidade funciona. Sim. Como é que tu tira tempo e que talento é esse? De estar sempre atualizado com o que tem de mais novo no mercado. Tá, aí vem da segunda raiz de um segundo curso que eu fiz, que é o jornalismo, né, cara? Você também tem formação de jornalismo, e aí você tem aquela coisa de investigar, aquela coisa que instiga, de você procurar a novidade, a fonte, você gerar fontes, você ter contato e trazer a novidade de uma maneira rápida. E hoje o digital proporciona muito isso. A meu foco não é trazer novidade, eu não ganho dinheiro, ou não tenho tempo para investir para trazer novidades. Antes eu postava muito mais, mas eu gosto de consumir, eu consumo muito, eu tenho vários contatos, pessoas, eu sei aonde vem, onde está o desenvolvedor, ou as pessoas que têm acesso à informação, eu estou sempre lá pesquisando e eu gosto, isso me instiga de eu saber aquilo que o Facebook, o Instagram, o Google, o YouTube, Netflix, qualquer outra coisa do mundo digital que faz parte do nosso mundo ou das pessoas em si, vai ter de novidade para frente, para eu já imaginando como que aquilo pode funcionar, eu já vou também buscando e trocando ideias com outros colegas e pessoas, e já até possivelmente imaginando o que eu posso aplicar nisso para um
futuro cliente, ou numa consultoria, mentoria que eu dou, ou qualquer outra coisa. Então, eu gosto de saber disso. E, obviamente, quando sai a novidade, eu já tenho um pré-conhecimento dela e, obviamente, a gente já testa de uma maneira um pouco mais rápida, executa e cria um conteúdo e larga para a comunidade, para onde a gente está, para os colegas em si, que o pessoal, os colegas, às vezes em quando, não tem tempo de correr atrás, né, cara, de novidades, e descobrir como que ela funciona e o que dá para tirar proveito com aquela, sei lá, com aquela nova função do Instagram, né, o que dá para tirar de proveito com uma empresa ou numa agência, o que se pode fazer com aquela novidade do Insta, ou em anúncios, em qualquer tipo de plataforma de anúncio, né, então ali eu já testo e já troco ideia com vários colegas e já colocava no ar, né? Antes eu tinha um podcast sobre novidades, um podcast semanal que eu contava principais novidades, né, cara? Então, de vários meios. Aí depois agora eu dei um tempo, porque eu tô focado em outra coisa já, né, cara? Então, mas eu gosto, todo dia eu tô consumindo diariamente muito conteúdo sobre novidades, cara. Eu gosto, isso aí é uma coisa minha, gosto de consumir mesmo, né? Mas é pura e simplesmente prazer e gostar disso? Ou ele também tem um quê estratégico para tu atrair clientes e meio que manter ou até colocar o teu nome no mercado? Exatamente, muito bem colocado. Eu gosto, me satisfaz, mas ao mesmo tempo eu sei que me dá resultado, cara. E muita coisa eu fechei, muita coisa eu fiz por as pessoas conhecer eu através que eu divulguei ou contei ou exemplifiquei ou disse como funciona uma novidade ou até falei que ia ter e depois de meses a pessoa lembrou, pô, tu é o cara aquele que me falou que ia ter isso, né, cara? E quem sabe tu vem aqui, conversa com a minha equipe, orienta eles, explica e tal, e fecha muita coisa, rola muita coisa, muita gente eu conheço através de novidade e muita gente agradece, cara, muita gente agradece por contar uma coisa que ela não sabia e como que ela pode tirar, e ela, às vezes quando ela vai lá e testa, ela acredita, eu dei uma sacada, eu dei uma ideia, ela vai lá e aplica num projeto, numa empresa, num pequeno, grande, até médio, e dá certo, e a pessoa volta depois no tempo, pô, Ricardo, obrigado e tal, por ter incentivado, porque às vezes quando novidade, às vezes o pessoal tem uma repulsa, às vezes, né, principalmente o pessoal mais técnico, né, pô, eu já tô acomodado, não tem que ter mais uma coisa para eu fazer aqui, né, então às vezes então precisa de alguém que vá lá e mostre, não, mas isso aqui é bom, os caras estudaram, fizeram, estão fazendo isso aqui para ter resultado, e aí é ali que entra e, tipo, abriu muita gente me conhece, eu conheci muita gente, e só ajuda, de boa mesmo, cara. Só esse branding, na verdade, né? Sim. Que tu fez, assim, as pessoas te seguem porque elas já sabem que tu vai estar sempre publicando novidades lá. Sim, exatamente, bem isso. E as áreas que tu trabalha lá? Tu é um cara que conhece de SEO, de conteúdo, de redes sociais, de mídia? Sim. Então, eu já fiz quase todas elas, né, cara? Eu, tô aí no digital há mais de 18 anos, né, cara? Então, lá desde 1999, eu comecei minhas faculdades em 2000 e na época nem tinha YouTube, então a gente não vai entrar nesse papo de nostalgia de coisas antigas, né? Mas era muito difícil, aí eu fazia site, eu era programador, né, cara? Então eu fazia site. Hoje tu não faz mais nada. Eu pego, eu me defendo, se tu me dá, cara, faz uma landing page aqui, um site assim, eu vou lá e executo e tá, mas não é o foco mais, né, cara? Então não é uma coisa que eu vou... E, às vezes quando eu pego de um projeto, de um parceiro, alguém que rolou muita conversa, muito apertar assim, aí eu pego, né, cara? Mas não é uma prioridade, óbvio, que eu foquei em outra área que é os anúncios, né? Mas aí eu já passei por várias delas, design, criação de identidade, criação de material off, e de várias coisas em agência de jornalismo, agência de publicidade, cara, fotografia, filmagem, edição de vídeo, várias áreas, que na verdade a terceira faculdade que eu fiz foi de publicidade, então aí ela já envolve um monte de coisa, então eu comecei com o rádio, depois o jornal e depois a publicidade, é tudo muito ligado, então acaba que você se envolve, né, com um monte de coisa, com o rádio, com a TV, com a internet, com o jornal, com o impresso, com fotografia, com filmagem e tudo. Então essa miscelânea essa multimídia é a internet hoje, né, cara? Então ali eu me envolvi cada vez mais com a internet, aí fui criando conteúdo para orgânico, depois foi criando conteúdo para a publicidade paga, né, cara? Então foi indo, e nos últimos 6 anos realmente eu foquei bastante na parte de redes sociais
gerar conteúdo e de um tempo para cá em anúncios mesmo, pago. Então hoje 90% do meu tempo, dos meus projetos é para fazer anúncios, anúncios darks mesmo, anúncios pagos, anúncios para você gerar lead, para você gerar vendas, para você gerar performance em alguma coisa, né, cara? Então, muito focado nisso, né, cara? Então, eu deixei um pouco de lado a produção de conteúdo, eu oriento e falo com muita gente e equipes que faz conteúdo, mas eu foquei em fazer a distribuição de conteúdo ou de anúncio mesmo, pago, né, cara? Então esse é o meu foco. E mergulhando muito focado também bastante em Facebook e Instagram. Nada contra o Google. Eu trabalho com Google, LinkedIn, Twitter Ads e tudo. Agora a gente já chegou o Pinterest aí essa semana, né, cara? Então a gente tem o TikTok também. Então eu tenho conhecimento de todas as plataformas de anúncios, né, cara? Eu entro lá, mergulho nela, sei tudo como funciona, configuração, como executa, mas obviamente eu foquei em Face e Instagram, que é onde eu me dou mais bem, eu gosto e você tem que focar, né, cara? Então eu resolvi focar. Não sei daqui 5 anos, não sei daqui 3 anos, não sei, né, cara? Hoje eu tô focado nisso e eu realmente manjo disso na parte técnica, né, cara? Na parte técnica de, claro, de executar anúncios, mas também como funcionam as ferramentas, seja as coisas já existentes, antigas, existentes e as futuras que estão chegando constantemente, né, cara? Então eu tô muito mergulhado nesse foco ali, né? E por que tu resolveu focar em anúncio e nessas 2 áreas? É uma oportunidade de mercado? Sei lá, por conveniência? O que te levou a escolher exatamente isso? Os números dizem, né, cara? A gente tá vendo aí que tudo é tendência a anúncios, né, cara? Anúncios, cada vez mais pessoas tornando isso mais simples. Quando eu comecei lá há 8, 10 anos no Facebook, Ads, Facebook Anúncios, era muito precária, muito lá do tempo do Power Editor ainda, né, cara? Era muito precária as coisas, as ferramentas, já tinha um poderio, mas não com quanto poder que a gente tem hoje. E a gente viu essas ferramentas evoluindo, cada vez mais entrando. Sei lá, eu era da época que devia ter 10, 15 anunciantes aqui em Porto Alegre ou no Sul, depois foi aumentando. Hoje a gente tem milhões, né? Sei lá, parece que o Facebook já tem 30 milhões de anunciantes regularmente, né, cara? Claro, no mundo todo, né? Ativos, né, cara? Pessoas botando dinheiro. E a gente vê hoje, e principalmente agora, a gente viu de uns 3 anos pra cá surgiu muito demanda de conteúdo. Por eu já estar sabendo as novidades, no meio de grupos, profissionais de mídia, agências, colegas, profissionais de comunicação, a gente via que muita gente estava correndo atrás. Pô, Ricardo, como é que faz os anúncios? Pô, Ricardo, eu preciso oferecer na minha agência. Pô, Ricardo, na minha empresa. Pô, não sei o quê. E as pessoas falavam. Pô, então, se as pessoas estão falando é que vai ter procura. E a gente só viu aumentando, e só está aumentando. E há 24 meses atrás, isso começou a aumentar muito mais ainda, e agora com a pandemia, né, cara, ali explodiu de vez, né? Mais cara? ainda. Mas e por que não focar no Google Ads, por exemplo? Porque tinha bastante gente já, cara. Eu acho que tinha muita gente já, e tinha gente fazendo conteúdo, gente aplicando, e eu queria uma coisa diferente, eu queria algo um pouco, não é exclusivo, mas eu queria algo que me instigasse a eu procurar, aquela coisa de eu entender e procurar e focar, né, cara? E obviamente a gente via e sabia que os números do Facebook, aí eles têm um planejamento, uma coisa a muito longo prazo, e a gente sabe que eles iam ser esse poder que é hoje e vão seguir sendo muito poder ainda. Então eu disse, acho que vai ser legal, eu gosto da plataforma como consumidor, como gerador de conteúdo e como também um profissional que está ali dentro executando coisas técnicas e, obviamente, também como a entrega de anúncios, né? Então eu gostei mais e eu resolvi ir para esse lado. Acho que era uma via, tipo, sei lá, o Google, na minha visão na época, 2, 3 anos atrás, era uma freeway lotada de gente indo pra praia no final do ano, né, cara? Gente que fala é anunciante ou prestador de serviço? Os dois, cara, os dois. E aí eu vi que o Facebook e o Instagram era uma viazinha do lado ali, uma perimetralzinha que tava indo pouca gente, né, cara? E eu disse, opa, eu vou ali, né, cara? De repente isso vai aumentar, mas a gente sabia que ia aumentar e vai aumentar mais ainda, né, cara? Não tem mais volta. Só alguma coisa muito maluca pra acontecer disso, isso ser abandonado, né, cara? Então eu disse, eu vou pra essa via aí, vamos apostar, vamos estudar, vamos aprender, vamos ajudar a comunidade também. Eu gosto muito de ajudar grupos e pessoas e colegas, né, cara? Que a biografia de conteúdo disso, há 6, 7 anos atrás, era quase inexistente. Hoje, de 3 anos pra cá, isso
cresceu absurdamente. Se você for olhar de 2 anos para cá, o que tem de curso e conteúdo e material e pessoas fazendo, sei lá, hoje que eles chamam o termo tráfego pago, né, cara? Ou tráfego para ter entrega, para delivery, qualquer outra coisa. Isso cresceu absurdamente e o bom do Facebook, do Instagram, o Google também pode, qualquer outra, é que você pode botar, antes era R$1, né, cara, agora ficou $1, né, R$6 por dia. Então, o pequenininho padaria da esquina do bairro pode colocar mídia, assim como a Coca-Cola. E o painel e o funcionamento é o mesmo, né, cara, é a mesma coisa, só muda o tamanho da empresa, da verba e tudo que está envolvido. Então, proporcionou essa entrada de gente e agora com a pandemia, muita gente mesmo mexendo, acreditando e precisando dessa ferramenta dos anúncios, né? Então, eu já estava ali naquela estradinha há muitos anos atrás, então eu só vi que ela largou de uma via, ela está com 6, 7 já agora. Não que ela esteja perto do Google. Ainda tem muitas empresas gigantes e pequenas e médias colocando dinheiro lá e deve seguir, né? Mas a estrada, a via do Facebook e do Instagram Ads cresceu absurdamente e vai seguir se alargando, né? Você falou de cursos e livros a respeito disso. E se a gente observar o mercado de livros para anúncio mesmo, em Instagram, usando as ferramentas do Facebook, Instagram e Facebook, comparado com o de Google, ele é muito maior. Sim. A gente não tem um livro, não pelo que eu lembro agora de cabeça, a gente não tem um livro sobre Google Ads. Eu só lembro de um livro que é muito antigo, que eu acho que é de 2011, que é o Edwards Arte da Guerra. É o único livro que eu vi falar de Google, clássico, de Google Ads. E depois eu não conheço nenhum outro. Agora, de Facebook e de Instagram, tem vários. Sim. Por que tu acha que acontece isso? Porque é mais queridinho, né, cara? Eu acho que é uma coisa que tá mais em alta, é uma coisa que desperta mais atenção do público de mídia, o pessoal de publicidade, o pessoal de jornalismo e, obviamente, até o pessoal influenciadores, as pessoas que têm o poder de audiência hoje, que cresceu também, que é outro lado que cresceu. Então, eu acho que é mais vendável, é mais aceitável, é uma coisa mais nova. O Google, não desmerecendo, mas o Google tem 20 anos já, né? Então, tem 15 anos de ads, ou muito mais. Então, é uma coisa... Parece que o Google é uma coisa... É que, na verdade, o Google e o YouTube, o Google, as pessoas entram lá para procurar um conteúdo, né? Ou procurar alguma coisa, ou uma busca e tal. As redes sociais, as pessoas geram o conteúdo. Então, acho que tem esse brilho a mais de interesse em entender, ou de produzir biografia. E o mundo mudou também, né, cara? De 5 anos para cá, o digital... evoluiu de uma maneira absurda, né? A facilidade de você publicar um vídeo, publicar um livro na Amazon hoje é facílima, né, cara? Então, você gerar uma bibliografia, por mais densa ou superficial ou mediana que ela for, então ficou mais acessível, até a questão de não precisar imprimir, às vezes enquanto só um livro digital, um conteúdo, tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Mas eu acho que ainda falta muito conteúdo na nossa língua, né? Que a nossa língua ainda não tem uma densidade de conteúdo, mas está se criando muito, as pessoas que estão estudando estão gerando conteúdo, e principalmente experiências de pessoas que estão em agências, pessoas que estão no dia a dia, no campo de batalha, gerando resultado, estão compartilhando, e eu acho que vem muito conteúdo para frente aí, porque tem muita gente entrando nova para consumir, né? E tudo acontece muito rápido também, né? Então, sim, sei lá, um livro que é publicado hoje, daqui a 1 ano tá defasado. Em se tratando nas plataformas ali de mídia, redes sociais, Face, Insta, pode ser Snapchat, pode ser TikTok, pode ser Twitter, LinkedIn, é muito rápida a mudança, né? Tipo, sei lá, você vai abordar como fazer anúncios ou como trabalhar numa plataforma como o Facebook ou o Instagram, o livro vai ter que ser atualizado anualmente, né, cara? Na parte de... Porque um monte de coisa deixa de existir, né? Sei lá, vamos dar um exemplo. Agora o Facebook vai tirar o Analytics, né? Então não vai ter mais Analytics. E se o livro abordava isso num capítulo, não tem mais, né, cara? Vai ter outra coisa, outra maneira. Então é muito rápido a coisa. Obviamente pode-se falar como a ferramenta funciona ou o comportamento, mas a parte técnica dela é muito rápido. E muitos colegas reclamam disso e sempre dizem, pô, Ricardo, você que está sempre com as novidades aí, quando é que vai parar? Eu digo, não existe parar, existe aumentar o ritmo muito mais rápido ainda. Se 2 anos atrás saía 2, 3 atualizações por semana, agora sai 7, e o ano que vem vai sair 10, e no outro 15, e vai. Não tem mais volta. O que te custa, o que te tem de caminho é você
investir um pouquinho de tempo para se aprofundar e ver novidades, ou você chegar perto de pessoas que fazem a curadoria disso, que é pessoas igual eu, né, que fazem a curadoria de novidades focadas em, sei lá, em anúncio ou em a parte visual. Então, chegar perto dessas pessoas que elas te expliquem isso, ou até mesmo você consome o conteúdo dela grátis, ou até mesmo chama ela para uma mentoria, uma consultoria, troca ideia, né, cara? Ou vai numa palestra, ou vai num curso, ou alguma coisa que ela tá te oferecendo, que ela tá te encurtando o teu tempo que você estaria gastando, e você vai investir nesse tempo mais customizado, mais organizado, essa informação para você consumir e já aplicar ela, né, cara? Para você tirar resultado e aplicar ela. Ou até você julgar se aquela novidade, aquela ferramenta, aquela opção serve para aquilo que você vai fazer, porque às vezes muita gente quer aplicar uma novidade, mas não dá, não tem condições técnicas ou não tem sentido, né, cara? E esse teu estudo, como é que é o teu dia a dia, assim? Tu tem uma rotina para vou ler as coisas que eu leio? Tu usa alguma ferramenta? Sei lá, eu vou dar um exemplo. Eu uso o Feedly, por exemplo, para facilitar a leitura. Tu tem alguma coisa desse tipo também? Usei ele por um tempo, aí eu mais sou meio raiz, né, cara? Eu gosto de favoritos mesmo, bloco de notas. Eu anoto ali, eu não uso muito aplicativozinho, muita ferramenta, muita coisa. Eu não sou contra, eu conheço várias delas, testos e tal. Mas eu já crio uma rotina de sites, ou eu já tô seguindo, eu crio lista, principalmente em Face, em Twitter, em Instagram, em coisas. Eu crio lista de favoritos ou uma lista mesmo de pessoas, sei lá. O Twitter ajuda muito. 90% das informações de novidade, para mim, vem do Twitter. Por mais que pessoas dizem que... E o Twitter que é uma ferramenta bem... pouco usado, eu acho. Sim, exatamente. Eu ia comentar que as pessoas dizem que ninguém está usando. Pô, mas como ninguém está usando? Claro que é focado, a grande massa não tá lá no Twitter postando a sua comida do dia ou do meio-dia, né? Mas tem gente que produz conteúdo e base e é fonte de conteúdo, de informação que tá lá. Então a maioria eu procuro ali. Eu só abro de manhã cedo, 8 da manhã, 7 da manhã, 9, abro lá o Twitter, abro minha listazinha e já vou lendo, vasculhando com o olho rapidão assim, eu já vejo um monte de coisa. E algumas pessoas que geram conteúdo que tem curadoria de conteúdo internacionais, eu já sigo elas, eu dou prioridade para elas. O algoritmo já me traz, ou eu dou uma estrelinha, ou boto ela no favoritos. Então a rede já vai me entregar. Quando eu abro lá o Instagram, eu abro o Facebook, as páginas, e já vem automaticamente assim um monte de postzinho, tudo bonitinho, já aquilo que eu precisaria e gostaria. É só você usar a ferramenta. E como eu já manjo ou procuro entender como realmente as ferramentas funcionam, então eu já uso realmente ela. É igual você pegar o machado e tirar o máximo de proveito do machado, né, cara? Então eu sei como que ele corta do lado, como que eu afio ele, né, cara? Então eu uso ele ao meu favor para me favorecer, para eu recebo as informações. Então eu consumo ali, mas tem novidade que ela surge de meio-dia, tem novidade que surge de madrugada, a maioria delas surgem de noite, né, cara? Então, porque as coisas funcionam pelo fuso americano, Los Angeles, onde tudo funciona lá. Então, mas eu tô sempre ligado ali, né, cara? Não que eu fico consumindo, até eu tive que dar uma baixada nisso. Antes eu tinha um pouco de FOMO, né, cara? Que a gente tem que cuidar muito da saúde mental, não é só agora. Agora e para sempre, a gente, que nós que estamos no digital, né? Claro que isso é outro assunto para um especialista ou alguém mas falar. Explica rapidinho o que é o tal do FOMO. É a ansiedade de você consumir, de não perder informações e conteúdo, né? Que pode ser do Big Brother, que pode ser sobre a novidade das redes, que pode ser sobre qualquer assunto, qualquer segmento, né, cara? Mas você não perder conteúdo, e pode ser até de um influenciador, você não quer perder conteúdo do Anderson, de qualquer outro influenciador, né, cara? Então, é uma coisa, então tem que tomar cuidado com isso. Eu tive que tomar um cuidado e dar uma baixada nos últimos tempos, porque eu tava, não que eu tava me perdendo, mas eu tava vendo que eu tava investindo muito tempo e isso tava me prejudicando, ou tava com essa ansiedade de consumir conteúdo. Vai gerando uma ansiedade, muitas vezes até uma improdutividade também, né? Porque influencia. Tu fica, deixou ali... Não, deu meia hora que tu não olha, tem que dar uma olhadinha se não pingou nada novo. Então você acaba ficando refém de saber informações e tal. Claro, para minha área isso é primordial e era importante, mas eu também tenho que saber dosar. Tudo que é demais nunca vai ser bom, né, cara? Então chegar ali no nível que seja aceitável. Então eu tive que dar uma desligada. Teve um momento que eu desinstalei 3 meses o Instagram, 6 meses o TikTok, né, cara? Então às vezes quando desinstalei do aplicativo. Tu usa bastante o TikTok?
Mediano, eu não sei quanto é que tem gente que usa, sei lá, 2-3 horas por dia, tem gente que usa 30 minutos, eu uso, acho que uns 20 minutos por dia só, eu não sou muito consumidor dele ainda. Mas tu publica alguma coisa de conteúdo? Não publico nada, só consumo. No TikTok eu nunca publiquei nada ainda, né, cara? Talvez por frente, eu não sei, a gente gera alguma coisa de conteúdo. Então eu virei um pouco mais consumidor. Antes eu também estava um pouco viciado no postar, né, cara? Então isso, a partir do momento que você posta, obviamente, aí não vamos entrar nesse assunto, mas vai entrar toda aquela questão de que mexe com que te incentiva, tudo aquilo que te provoca, né, cara, de você postar e gerar aquela coisa de like, de pessoas interagindo. Esse é um longo assunto que acho que não é o tema de hoje aqui. Então eu tava viciado nisso e as pessoas também caem nisso, né, cara, e não conseguem mais largar de postar, né, cara. Não tem problema nenhum, mas tem que saber se dosar e tem que ver o quanto que isso é importante para ti, né? Se você só vive disso, produzindo conteúdo e gerando histórias, gerando post-feed e tal, é uma coisa. Agora, se você trabalha com outra coisa e tá virando um escravo ou tá gastando ou investindo muito tempo para isso, tem que, de repente, tomar cuidado. Então, eu dei uma baixada nisso, né, cara? Então, eu tive que dar uma reduzida ali para eu não ficar muito com esse FOMO ali que eu tava vendo que eu tava caindo nesse mundo ali, né, cara? Então tem que tomar cuidado. E então, voltando à história de aprender, tu acha que é muito mais objetividade no que tu tá consumindo do que usar uma ferramenta ou algo do tipo? Tu falou que não tem nada muito miraculoso, assim, né? Você não tem uma fórmula, não tem uma receita, né, aquilo ali de como consumir, né, cara? É uma maneira que eu criei minha, né, cara? Um jeito de eu consumir informação, de eu entender e ir lá mexer nela e praticar nela e trocar ideia com outras pessoas da comunidade, ou profissionais, ou técnicos até, e trazer isso pro dia a dia e levar para frente para outros colegas. Eu gosto de compartilhar, né, cara? Eu gosto de fazer a curadoria da novidade, da informação no mundo digital, das ferramentas, seja de Netflix, dos grandes players que a gente tem aí, e trazer para os colegas e compartilhar e discutir. Às vezes discutir. Mas tu encara isso como um trabalho, por exemplo? Tu vai com essa cabeça do tipo, eu estou lendo para ficar a par das novidades? Sim. Ou tu simplesmente entra nas redes sociais? Porque o que acontece comigo, às vezes, para dar o exemplo? Eu vou olhar qualquer besteira no Instagram. Quando eu vejo, eu tô olhando videozinho de, sei lá, erro bizarro no futebol, os acidentes mais incríveis de carro, uns gatinhos rolando, tipo, dispersa completamente. A não ser que eu entre com um objetivo claro, tipo assim, vou olhar as novidades do marketing digital. Então, como que tu encara isso? E como é que tu foge dessas distrações? Eu não tenho esse problema que você relatou aí. Eu entro realmente lá. Se aparecer, por acaso, o algoritmo e me entregar algum conteúdo que não é meu, eu já digo para ele que eu não quero, ou eu simplesmente já puxo pro outro lado e já saio. Então eu não tenho problema de distração. Mas tu não distrai porque tu não gosta desse tipo de coisa, ou porque tu tá consciente do tipo, eu não vou me distrair com isso? Consciente e focado, e sim o objetivo de saber da informação e sei que eu vou usar ela para alguma coisa a meu favor, de ter acesso à informação e ao mesmo tempo de compartilhar ela e usar ela a favor de um colega ou de um possível cliente ou de alguém que me contrata, ou de trocar ideia num projeto futuro ou atual. Às vezes em quando muita coisa, novidade eu descubro e levo ela já para projetos que eu estou envolvido, ou para clientes, ou para pessoas que estão na minha volta. Eu já vou lá e troco ideia e levo para pro mundo dela, e já a gente tenta implantar e discutir alguma coisa. Então, realmente focado, cara. Eu sei que tudo que eu tô consumindo ali tem algum valor, né, cara? Então, eu dou valor pra ele e não tenho problema de distração. Não tenho nenhum problema mesmo. E tu nunca usa as redes sociais pensando na distração? Muito pouco, cara. As redes sociais, elas têm o DNA delas são de duas vias, né? Entretenimento e informação. Esse é o foco delas e elas foram criadas pra isso, né, cara? Ou ela entrete, ou ela informa, né, cara? E lá tem tudo, tem humor, tem futebol, tem um monte de coisa. Mas eu entro lá pra buscar informação. Muito pouco para entretenimento. Eu uso minhas redes digitais somente profissional. Eu nunca vou postar... Eu nunca posto a minha pizza que eu como, eu nunca posto a minha filha no parque, eu nunca posto. Por isso que foi uma escolha minha já, né, cara? Eu nunca vai ver coisas pessoais minhas. Claro que poderia dosar isso, e hoje está se dosando. As pessoas hoje estão se dosando, porque na verdade as pessoas estão consumindo coisas de pessoas, né? Não de empresas, de profissionais, né, cara? Sei lá, tô falando Instagram, Face, TikTok, sei lá, qualquer outra rede aí, mais de compartilhamento de conteúdo e entretenimento. Mas eu fiz uma escolha por ser conteúdo profissional
E eu entro lá realmente para consumir isso. Tanto que se a pessoa ficar postando muito gato, muita coisa lá, eu já vou dar um jeito nela. Eu vou dar um soneca. Não que eu não vou deixar de seguir. Depende da minha afinidade ou que eu posso tirar dela. Mas eu não vou priorizar ela mais, né? Eu sei que ela não vai entregar coisa que eu gostaria de consumir. Não tenho nada contra. As redes sociais foi feito para isso, para as pessoas compartilhar seu dia a dia, essas coisas e para se entreterem. E elas entram lá para se entreter e algumas entram para se informar. Então eu entro exclusivamente para se informar e se eu produzir conteúdo é para informar. Ninguém é proibido de postar nada, mas também ninguém é obrigado a seguir tudo, né? Sim. E uma coisa que eu fiz para me livrar um pouco dessa distração, porque eu me distraio fácil. Eu posso estar ali focado, daqui a pouco aparecer um outro assunto que me interessa, eu tô atrás. Tô ali olhando notícia de marketing digital, daqui a pouco apareceu que o Renato contratou não sei quem lá pro Grêmio, e quando eu vejo, tô lendo notícia do Grêmio. O que eu fiz? Eu criei perfis diferentes. Então eu tenho quando eu estou consumindo conteúdo de marketing digital, os perfis de marketing digital eu sigo com o perfil da Machada. Sim. Então eu quero ler notícias de marketing digital, eu entro no perfil da Machada e fico lendo. No meu perfil pessoal, daí eu sei que são coisas que são distrações. Então eu consigo controlar, baseado na hora. Tipo, agora eu quero olhar coisas despretensiosas, entro num perfil. Agora eu quero olhar coisas mais voltadas por profissional. Entro em outro perfil para tentar controlar. Porque se tivesse tudo dentro do mesmo perfil, ia virar um... Sim, aí fica meio bagunçado. Embora dá pra ajeitar, mas fica um pouco mais desorganizado ou te toma mais tempo. Não que eu não consumo entretenimento. Sim, eu tenho horários e eu tenho momentos, eu tenho aonde ir buscar, né, cara? Sei lá, eu já sei as pessoas que eu gosto, o tipo de música, o tipo de humor, o tipo de meme, o tipo de piada, o tipo de coisa. Então eu já sei lá onde buscar e eu tenho esses momentos e, obviamente, eu priorizei mais ainda nos últimos tempos. Também foi uma coisa que eu priorizei para você balançar. Eu também estava muito focado só em conteúdo e uma densidade, e isso também influencia na tua performance, na tua saúde mental, e nos últimos tempos aí que a gente perdeu o social e a gente não sabe ainda o exato momento que ele vai voltar como era antes. Então eu dei uma baixada e consumo sim conteúdo de entretenimento, mas eu separo e isolo o horário até como eu manipulo o meu horário, então é de boas, mas eu cuido para isolar, mas sim, eu consumo, e não estou dizendo para não consumir, pode consumir coisas de boas. Isso sobre separar perfis, bastante gente faz isso como tu faz, às vezes usa o perfil da agência ou de uma marca, ou faz até uma segunda conta para consumir isso. E tem pessoas que misturam as duas. Tem muita gente que me pede, pô, Ricardo, você que gera muito conteúdo, eu devo misturar os meus posts pessoais com os profissionais, devo postar minha cerveja e postar minha palestra? Você tem que avaliar o que tu quer passar para as pessoas, né, cara? Então, às vezes tem pessoas que fazem isolado, fazem um perfil sobre palestrante, sobre professor, sobre pessoa que entende de uma propriedade de um assunto, e faz um pessoal para os amigos e tal, e segue a vida e vai. Outra tenta fazer uma mistura disso e dá uma bagunça e fica pior. E às vezes enquanto tem algumas pessoas que conseguem dosar e balançar. Eu acho que tem que, se ela vai seguir com o mesmo perfil, que pode, igual muitas pessoas fazem, aí ela pode balançar. Sim, pode postar sobre uma comida, sobre uma praia, sobre uma viagem, e sim, pode postar sobre uma coisa séria, uma novidade, ou sobre uma coisa do teu segmento. Só que aí tem que saber dosar, não adianta, sei lá, postar 20 posts sobre o teu cachorro e 2 sobre a palestra, né, cara? Então aí vai estar desproporcional, então toma cuidado nisso. Mas isso já seria um outro assunto, né, que é bem interessante também, sobre produção de conteúdo no meio digital, né? Já tô vendo que eu vou ter que te convidar mais vezes para vir aqui. Não, dá para falar um monte de assunto, né, cara? Dá pra gente opinar e dar a nossa posição, da nossa visão, né, cara? E vou tentar ligar 2 pontos aqui, que é tu te interessar e ter experiência em diversos assuntos. A gente falou de SEO, produção de conteúdo, que foi o que tu citou agora, redes sociais, essa curadoria, tudo. Como que isso colabora pro teu trabalho de mídia, de anúncio?
Tu acha que a tua experiência em SEO, em programação e redes sociais e produção de conteúdo, tudo, isso te faz um profissional melhor criando anúncio? Sim, porque eu tenho várias skills, né, cara? Não que eu seja um pato que nada voa e faço tudo ao mesmo tempo, né? Que às vezes quando o pessoal diz que não faz bem. Depende, né, cara? Quando você passa vários anos e você tem experiência lá, eu tenho mais de 15 anos no digital e de vários projetos, vários envolvimentos, não dá pra dizer que tu é mais um pato, mas é bom você ter conhecimento e eu dou sempre a dica pro pessoal, experimente. Agora, você tá no design, siga no design agora, se aparecer daqui a pouco para fazer anúncios, teste, para fazer anúncios, daqui a pouco se você tiver necessidade de fazer copy, faça copy, se tiver necessidade de analítica, de BI, de qualquer outra coisa, de SEO, de e-commerce, de qualquer outra coisa, se envolva, se você realmente vai seguir no digital. Se você está ali só para ganhar um dinheiro fácil agora, numa época, num momento, ok. Segue naquilo que tu está fazendo. Mas se você realmente quer fazer algo, você vai trabalhar no digital, se você conseguir se envolver nessas várias áreas, vai te dar skills, vai ser uma caixa de ferramenta potente, onde você tem uma chave de boca, tem uma chave de estrela, uma chave Philips, tem uma furadeira, tem um monte de coisa, uma fita métrica, então você entende de várias coisas. E é o que eu me considero, não que eu sei de tudo, e não que eu manje tudo e não tenha propriedade. Obviamente eu resolvi focar para fazer anúncios, mas como eu entendo de design e fiz design, eu sei que quando alguém me manda um criativo que não tá legal e que eu tenho experiência, eu sei que aquilo não vai funcionar, né, cara? Sei que não vai funcionar por anúncio. A mesma coisa talvez seja por um vídeo, se ele vai me mandar. Eu sei também editar ou gravar vídeo, a mesma coisa é uma fotografia. E a mesma coisa uma loja, né, cara? Sei lá, uma loja, um e-commerce, tem uma velocidade, uma parte técnica ruim, a parte de palavras, tá tudo desorganizado. Eu sei que vai influenciar na performance dos meus anúncios pagos ou até mesmo dos meus posts orgânicos, né? A mesma coisa o copy, né, cara? Sei lá, o copy tem um copy diferente ou não tá funcionando, não tá casando com aquilo que deveria ser, então eu sei que também vai influenciar. Eu posso ser o cara muito experiente em segmentação, em manjar da ferramenta, ter uma super verba, mas se não tá alinhado, poderá não funcionar, não vai ter milagre, né, cara? Então, essas skills, e até eu saber programar, né, cara? Então, a parte técnica por trás, como funciona realmente o mundo de sites, o mundo de aplicativos, eu também manjo de aplicativos, então ajuda muito, só que isso, claro que consome tempo. Eu estou aí há 18, 19 anos no digital e tenho 3 formações, mais algumas coisas de especializações e estou muito focado em estudar dia a dia isso no digital. Eu não estou ali para brincadeira nesse mundo digital, né, cara? Eu tô realmente, é a minha profissão por enquanto, tá? Daqui 2, 3 anos eu posso mudar, não sei, sabe? Ser qualquer outra coisa, criar bicho, fazer plantação, pescar, sei lá, né, cara? Mas agora, atualmente, o meu foco é isso, né, cara? E vou seguir nisso, então... Mas eu sempre procuro entender e até mesmo conversar com pessoas, trocar ideias em comunidade, ver de novidades, como o pessoal lá do digital, sei lá, Facebook, Instagram, eles têm laboratórios para isso, né? Para entender como que as pessoas usam no dia a dia, para eles criar coisas novas ou para focar em skills novas dentro das redes sociais, né, cara? E eu converso muito, até com adolescente, com criança, eu converso com idoso, eu converso com pessoas de 30, 40, de todas as faixas, pessoas influentes, pessoas que nem sabem ler, às vezes, quando eu converso, né, cara? Troco ideia desde o cara do Uber até o cara lá que tá vendendo salgadinho na rua ou outras pessoas e colegas para tentar entender vários níveis de como elas se comportam e como elas se comportam também no digital, né, cara? Assim, de maneira despretensiosa, eu sempre troco ideia, né? E aí você, sei lá, tô lá falando com o Uber, e aí tu usa o Instagram, e aí tu compra onde, o que tá comprando, tu chama iFood, tu chama Uber, não sei o que, onde tu compra isso e aquilo, né? Então tu troca uma ideia assim, e claro, com colegas, né? Então a gente vai entendendo para saber o comportamento e isso ajuda. Eu sei que é um turbilhão de coisa para você processar, mas eu consigo organizar dentro do meu dia a dia e levo isso lá para gerar um pouco mais de performance no conteúdo, ou como que a pessoa, que tu tem que manjar um pouco como que as pessoas consomem o conteúdo e também como que você pode distribuir o conteúdo. Eu vejo muito erro na distribuição de conteúdo hoje, né, cara?
questão orgânica e também até a questão paga. Muita gente foca, não, eu só vou fazer Google e deu. Tá, às vezes em quando só o Google serve e resolve o problema. Mas às vezes em quando poderia ter um YouTube, às vezes em quando poderia ter um LinkedIn, Ads. Daqui a pouco, às vezes, tem muita gente que coloca, sei lá, às vezes em quando eu presto consultoria, chego lá de um cliente ou numa agência, sei lá, vamos supor um exemplo, eles têm 10 mil reais para gastar num cliente, o cliente liberou os 10 mil e eles gastam 9 mil no Instagram. E esse cliente, aí a gente vai analisar, era idosos, era pessoas, não idosos, era pessoas de 45 a 60 anos. Pô, será que realmente elas estão no Instagram? No lugar errado. Mas esse conversar com as pessoas, né? Tu falou que conversa com Uber, às vezes com uma criança. Eu acho que isso talvez seja a essência, né? Do que é trabalhar de fato com marketing. Porque quando a gente está trabalhando com marketing, tu tá fazendo anúncio para pessoas. Então, se tu não entender de pessoas, entender do comportamento humano, fica difícil de tu conseguir criar um plano de marketing que seja completamente eficiente. Aí entra nesse erro que tu falou agora, de tu vai lá, pega a agência, colocou 9 mil reais em Instagram, onde não deveria. Por quê? Porque não tem ninguém ali pilotando aquela conta que entende do comportamento humano tanto quanto tu entende agora. Achei muito interessante esse teu exemplo, porque mostra que aprender marketing, aprender a criar uma campanha de sucesso, muitas vezes não está nos livros. Sim. Está no teu dia a dia, está no Uber. Tu pode pegar o Uber e ficar aprendendo. Sim. No caminho da tua casa e do teu trabalho, tu está aprendendo. Sim, assim como trocar ideia com um cara que vende cachorro-quente, pipoqueiro, qualquer outra pessoa, um agricultor ou alguém que tá ali na feira, assim, dá pra tirar um monte, ou até um adolescente, né, cara, os adolescentes hoje tem, que é aquela, eu tô caindo bastante pro lado também dos adolescentes hoje e tentar entender eles e se aproximar deles, não ser descolado igual eles e fazer igual eles, mas é entender como que eles se comportam e como que a geração, a vibe deles, a turma deles se comportam hoje no consumir e no gerar conteúdo, né? Porque daqui 5 anos é eles que estão passando o cartão lá nos meus anúncios, né, cara? Então eu preciso já estar em ti. E eles que vão ditar as próximas gerações de consumidores, né, cara? E esse é um dos motivos pelo qual tu usa o TikTok hoje? Para consumir conteúdo, sim, cara. Aí até para entender o que geral tá consumindo e o que a ferramenta proporciona de maneira como que ela foi criada e como que ela atrai as pessoas para lá. E, obviamente, várias das funções de lá surgem inspirações, obviamente, por Instagram, por Snapchat, por qualquer outra coisa, né? É simplesmente aquilo que o pessoal diz de cópia, né? Mas surge uma raizinha lá no TikTok que é muito provável daqui 3, 6 meses, 10 meses vai estar funcionando muito parecido lá no Instagram, né, cara? Que o Instagram é muito mais popular no nosso país, né, cara? E, obviamente... Mas demora tudo isso para vir? Depende, né, cara? Sei lá, agora o remix que chegou semana passada no Instagram, tinha há muitos meses atrás lá no TikTok, né? Então, as pessoas já lá, as pessoas mais usuários de topo de pirâmide lá em cima, que são super usuários, lá no TikTok para eles era normal, né, cara? Então, e já chegou agora no Instagram e muita gente vai começar a aprender também isso ali. E vai influenciar talvez na questão de anúncio. Eu posso gerar um anúncio daquele estilo, posso tentar Reels, posso tentar vários posicionamentos de anúncios, né, cara? Como eu tô focado em bastante anúncio, tentar gerar resultado de entretenimento ou informação, porque eu também posso gerar entretenimento em anúncios, né, para fomentar venda, lead, qualquer outra coisa. Então, é uma bola de neve gigante que você tem que usar a favor, né, cara? Esse mundo do digital, tu tem que correr junto com ela e correr, e para você ir criando, é como se fosse uma bola de neve onde quanto mais ela desce, mais informação, mais você vai ficando com o poder de gerar possível resultado, né, cara? Eu acho, e isso que eu me considero, assim, né, cara? Uma bola de neve descendo um morro abaixo e sugando tudo que der de informação, né, cara? E Clubhouse, que a gente não falou dele até agora, tu acha que já passou a onda? Eu acho que, na verdade, como ele era uma ferramenta onde era por convite, uma coisa mais fechada, uma coisa exclusivamente para iOS, uma coisa, como diz o pessoal, uma coisa
mais para quem realmente tem poder aquisitivo, embora eu não acho que seja isso. Claro que não dá para ser hipócrita em dizer que qualquer pessoa pode comprar um iPhone de 2, 3, 5 mil reais, mas porque na verdade ele foi criado nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos tem um pouco, isso é mais acessível na parte do iOS e também para testar, né, para validar. Ela é uma ferramenta que está sendo ainda validada, recebendo aporte, recebendo um monte de coisa, mas esse desafio de você receber um convite como era o Orkut antigamente é uma coisa que fomenta, né? Para nós brasileiros aqui, quando chegou algumas semanas atrás, mais de mês já, um convite, eu quero um convite, tanta gente vendendo a 180, não sei o que, o convite lá no Mercado Livre. Teve isso? Gente vendendo convite? Vendendo a 300 reais até, cara, gente vendendo. Até agora nos grupos, às vezes em quando chega algum maluco lá, tenho 5 convites. Agora tá mais fácil porque a ferramenta liberou mais. Antes era 1, 3, depois 5. Então, você precisava, e isso gera uma gamificação da pessoa querer entrar dentro da rede, né, cara, por convite. O Facebook não, o Google fazia muito isso antigamente, sim, né? Sim, o Dropbox também fez, né, cara. Não para entrar, mas para você gerar créditos ou para você aumentar isso. Aí em Grow Hacking, daí a gente entraria isso e falaria horas e horas, né, cara. Então, de maneiras de você gerar para atrair pessoas. Mas o Clubhouse, eu não acho que passou o momento. A promessa é para daqui 2 meses, talvez antes sair para Android, né, cara? Eu acredito que eles estão trabalhando muito nisso, também aumentar a equipe. Aí muita gente diz, mas quando saiu para o Android já morreu, já passou a vibe, já passou o momento. Eu acho que não, cara. Eu acho que muita gente vai entrar para consumir, testar. Tem muita gente que usa o Android, né, cara? A penetração de Android no nosso país é muito grande. E não é celulares simples ou pessoas simples. A grande massa tem Android e até profissionais de mídia e comunicação. Então, agora o diferencial do Clubhouse é que eu não consigo ver a grande massa consumindo de uma maneira o conteúdo ali, né? Eu não consigo, sei lá, ver a Dona Maria parar 1 hora com o celular perto, só se ela vai deixar igual um rádio enquanto lava a louça, ok? Enquanto lava a roupa. Mas ela não vai se sentir parte de uma sala, ela não vai falar daí, né? Tá, ela nem precisa falar. Mas é diferente, porque ali, na verdade, é como se fosse um grande podcast ao vivo, né, cara? Pra mim, o Clubhouse é um podcast ao vivo. Só que uma pena que não dá pra gravar também, né? Então, eu tenho que ser na hora. É como se fosse uma live que eu não posso mais voltar a assistir ela, né, cara? Então, eu tenho que ir lá realmente a ouvir ela. E tem também a questão da participação, né, cara? Claro que tem grandes salas, as salas maiores não tem como todo mundo participar. Aí participam os moderadores, os âncoras e os convidados e tal. Mas eu acho uma ferramenta, o bom dela, se ela vai vingar ou se ela vai seguir fluindo, aumentando, não se sabe. Mas o bom é que ela provocou o formato de conteúdo, né? Sei lá, o feed que a gente conhece hoje, que tem em todas as redes sociais e em um monte de aplicações, ele não existia há 7 anos atrás, ele foi comprado de uma empresa, o Facebook comprou de uma empresa, né? Foi uma invenção comprada, o Facebook comprou o feed e implantou pela primeira vez no Facebook, e dali em diante todo mundo começou, entre aspas, copiar. As histórias iniciaram no Snapchat há 4 ou pouco mais anos atrás, né? E aí entraram há 3 anos e poucos atrás no Instagram. E hoje, para nós, as histórias tem no YouTube, tem na Netflix, tem no Spotify, tem em tudo, né, cara? Até numa geladeira, compra a geladeira Samsung e vem com story junto, né? Exatamente. O que eu gosto no Clubhouse é que é muito mais a cultura do que a rede social e o aplicativo em si. Mas se criou uma cultura de não compromisso, e isso eu acho muito legal. Eu participei de várias salas onde a pessoa entrou como orador, daqui a pouco ela disse, a pessoa tem que sair, tchau, a sala continua e ela saiu. Sim. Diferente de tu não vê isso acontecendo numa live, por exemplo, fazer uma live do Facebook, daqui a pouco, sei lá, chega o presidente de uma empresa, o cara participa 15 minutos e sai fora. Como assim? É mal visto isso numa live de Facebook. Mas no Clubhouse era natural. A sala estava aberta, daqui a pouco entrou ali. Estava participando de uma sala sobre investimento, chegou o Benchmall, que é lá da... Ele era CEO, agora ele mudou de cargo lá, não é mais CEO, agora ele é... Como é que chama? Esqueci. Mas ele entrou numa sala no meio do assunto, entrou, falou um pouco, saiu, a sala continuou e normal. Tipo, mas isso não é uma característica da ferramenta, né? Porque isso é possível fazer em qualquer ferramenta. Mas a maneira com que a comunidade encarou isso. Então a comunidade dentro do Clubhouse acha normal esse tipo de coisa. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Por quê?
Porque daí tu permite o cara, que nem o Benchmall, por exemplo, que tem só 10, 15 minutos, entrar lá e falar e sair fora, porque tu jamais conseguiria 1 hora inteira do Benchmall com o horário marcado para entrar e o horário marcado para sair, para tu conseguir uma agenda dele para ele participar de alguma coisa, seria muito difícil. Agora no Clubhouse ele vai ali rapidinho, participa e deu. O formato dele é bem legal porque ele proporciona, sei lá, o próprio Zuckerberg entrar lá do nada, não precisa se cuidar com visual, com luz, com som, nem nada, né? Você entra onde você estiver, você pode estar até no banheiro, no carro, na rua, onde for, você entra e você participa um momento e pode sair que outras pessoas vão assumir. É como se fosse uma mega, talvez fosse uma rádio, né, cara? Onde tá, a gente sabe que tem o dia inteiro rodando coisa ali, você vai entrar e vai ouvir. Você entra para ouvir o cara das 9h, aí tu ouve uma meia hora e aí daqui a pouco ele já vai embora e entra outro âncora, entra outras notícias e às vezes enquanto tu deixa ali, né, cara? Então tu vai deixando rolar. Então se criou um formato, assim como se criou o formato do feed, o formato das histórias. Eu acho muito que é um novo formato de conteúdo, tanto que o Twitter já implantou, né, cara? E dizem lá que estão trabalhando também pro Instagram, né, cara? Então muito provável vai ser um formato padrão que vai ter nas principais redes sociais, LinkedIn também possa ter, né, cara? Então, não que todo mundo vá usar, né, cara? Tem gente que não posta nas histórias. Eu posto muito pouco histórias. Eu gosto mais do feed. Tem gente que só produz quase nas histórias. Tem gente que adora live, tem gente que não. Então, são vários formatos de conteúdo que vai ter possibilidade de você gerar. E o Clubhouse, ele foi uma porteira para abrir esse formato, né? A gente já estava consumindo bastante podcast. Aí agora meio que se criou essa ferramenta onde se vira um grande podcastzão, né, cara? E chamou a atenção dos outros, os principais, a partir do momento que entrar no Instagram, entrar no LinkedIn, já entrou no Twitter, entrar em outras redes, vai ser um outro tipo de formato que vai estar ali à disposição para se gerar conteúdo, né? Não que a grande massa vá usar, né, cara? Mas alguns tipos de segmentos proporcionam, mas sem dúvida o Clubhouse foi uma grande coisa do ano de 2021. Para mim, 2021 vai ser o ano que eu vou lembrar muito por causa do Clubhouse, né, cara? Que legal. E eles têm uma filosofia um pouco diferente, digamos assim. Recentemente eles anunciaram a monetização, né? Sim, agora alguém que está participando da sala pode fazer uma doação pro criador da sala. Porque eles defendem lá que como é que é a expressão? Creator first, né? Que é foco no criador. Sim. Que é um pouco diferente das outras redes que tem o foco no usuário. Sim. Até que ponto isso dá certo? E a minha pergunta para ti é... A audiência vai aonde o criador está ou é o criador que vai onde a audiência está? Caramba, é quase igual o ovo, quem nasceu antes, o ovo ou a galinha. Eu acho que as pessoas vão aonde a pessoa que está gerando conteúdo tá, né, cara, na minha opinião. Mas em alguns casos é vice-versa. Então eu acho que os dois, cara. Mas as pessoas, se tu produz um conteúdo legal, elas vão ir lá, cara. Se eu produzo um conteúdo legal no Clubhouse, muito provável, se eu conseguir entregar e gerar valor, eu acho que as pessoas vão apostar em mim, vão lá estar acompanhando e vão até, de repente, fazer uma doação. Mesma coisa se eu produzo conteúdo no YouTube, produzo no Instagram. Então... não dá para trabalhar em todas, né, cara? Tem gente que é focado no Instagram, tem gente que é focado no YouTube, tem gente que é no Twitter, tem gente que manja muito bem no Twitter. E quase todas elas já criaram maneiras de monetizar, né, cara? Isso do Clubhouse é uma resposta àquilo que é quase normal lá no YouTube, né? Lá no YouTube é normal já você entrar numa live e botar um dinheirinho, você dá estrelas. Agora no Instagram já chegou também, está sendo distribuído automaticamente nas lives. Eu acho que quem criou esse formato foi a Twitch, não foi? Sim, Twitch, começou com Twitch e aí foi expandindo, o YouTube pegou e aí foi indo e... Tem no Facebook, começou com o Facebook Game, depois expandiu para toda a comunidade, não tá para todo mundo ainda, mas automaticamente vai sendo liberado. No Instagram chegou também já nas lives, vários colegas já têm isso, receberam lá as doações já. Vai ser bem normal essa coisa de você poder doar, né, cara? E o Clubhouse, com esse Creator Features aí, sem dúvida é muito importante eles implantar isso aí e ajuda. Talvez a pessoa não tá lá por essa grana, ela tá lá por compartilhar alguma coisa, mas ao mesmo tempo vem e incentiva, né, cara? Então
E às vezes, enquanto a pessoa que está doando, ela se sente bem também, né? Muita gente que doa, vários amigos. Eu não tenho nada, nenhum canal meu ainda é monetizado. Eu não tenho esse prazer de receber 3, 10, 15 reais, né, cara? Eu não tenho nada meu monetizado vindo de plataforma. Mas tenho vários colegas e pessoas que eu ajudo e troco ideia e incentivo projetos que elas se sentem muito especiais em receber o dinheiro. E muita gente também me comenta, pô, Ricardo, eu doei 15 reais pro cara lá, não é o dinheiro, eu me senti super bem de dar, porque ele me fazia podcast, ele me fazia live, ele fazia um monte de coisa e eu nunca fiz uma pergunta para ele, mas ele sempre respondia coisas que outras pessoas pediam e serviu muito para mim. Então é uma maneira de eu agradecer e eu me senti super bem de dar uma graninha para ele, ou assinar. Então essa coisa de monetizar, se tu olhar 6 anos atrás, não tinha nada disso no digital, nada de doação de dinheiro. Agora tá super fácil e também a gente vai ter para ONGs, a gente vai ter para outras coisas, mas principalmente para valorizar o criador de conteúdo, porque muita gente está criando conteúdo, né, cara? E é uma maneira a mais, além da monetização básica que se tinha nos canais, né, cara? Que para alguns segmentos dizem que tá dando mais já, né, cara? Tem muita gente ganhando muito dinheirinho com essas doações, mais do que o próprio AdSense, do que os anúncios que rodavam lá, né? Enfim. Então, mas sobre o Clubhouse, acho uma ferramenta bem legal, bem atraente e estou aguardando muito que quando entrar agora para o Android para ver mais uma... Eu acho que vai dar mais uma onda de usuários bem forte, né? E aí a gente vê quanto que vai ficar de usuários mensais ativos lá ou não, né, cara? Então, mas é igual tu acha que o Clubhouse vai resistir como empresa ou essa função do Clubhouse vai acabar, sei lá, sendo engolida pelo Instagram? Porque o Instagram vai lá e coloca essa funcionalidade igual fez com o Snapchat e mata a ferramenta, né? O Snapchat nem sei se existe ainda. Tem. O Snapchat está com mais de 180 milhões de usuários dia, né, cara? Então, não é que ele morreu, né? Na verdade, algumas pessoas seguem lá ainda, né, cara? Eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que ele segue. Ele foi o embrião, a não ser que alguém compre. Mas ele não vai ser a principal rede social para esse tipo de conteúdo. Exatamente, talvez não seja. Se o Instagram lançar um Clubhouse dentro dele, nossa, aí eles têm 2 milhões de usuários e eles conseguem quantos milhões de pessoas por dia, né, cara? Então ele tem um grande parque lá onde ele já tem um monte de gente lá dentro, né, cara? Então é muito desleal isso até. Mas ele segue, a ferramenta original segue, porque eu acho que, a não ser que uma outra empresa gigante compre, sei lá, Microsoft ou qualquer outra, compre e tenta... Ou o próprio Facebook também, né? Mas eu acho que eles não venderiam, cara. Acho que não sei se... E nem sei se compraria também. Acho que é bom ter alguém ali como concorrente, ou entre aspas, ou outra alternativa, né, cara? Mas, em si, levando a pergunta para frente, eu acho que ele segue igual, e se sair no LinkedIn, se sair em qualquer outra ferramenta, eu acho que as pessoas vão usar onde elas acham mais cômodas, né, cara? Eu particularmente usaria no Facebook, se tivesse, né? Eu não gosto tanto do Instagram, né, nem tanto do LinkedIn, mas tem usuários que gostam do TikTok, tem usuários que gostam do Instagram, então vai de cada um, né, cara? Ou também aonde o criador de conteúdo estiver, né, cara? Sei lá, se o Whindersson Nunes estiver só no TikTok, todo mundo vai pra lá, né, cara, que gosta de ver o conteúdo dele, né, cara? Se ele for lá para as histórias do Instagram, o pessoal vai para lá, né, cara? E às vezes, quando ele vai perder um pouco de gente, mas pode ganhar, né, cara? Então, eu acho que é onde o criador de conteúdo... Eu acho que hoje a gente não tem mais aquela barreira que tinha antigamente. Quando eu comprei meu primeiro iPhone, eu tive um iPhone 3G. Nossa. E aí eu tinha que escolher. Eu não podia ficar instalando tudo que era aplicativo, porque... Tinha espaço. Não tinha espaço. Então eu cheguei no limite de ter que apagar um aplicativo para poder instalar outro. Sim. Só que hoje em dia isso não acontece mais, né? Hoje em dia os telefones têm uma memória absurda. Sim. E então não custa nada, né? Ter um TikTok instalado ali se o criador de conteúdo que eu gosto tá lá no... É muito fácil ficar pulando de um pro outro. Exato. Lá no TikTok, eu tô lá no TikTok não muito para descobrir coisa nova. Sim, aparece, mas eu tô lá por causa de várias pessoas que eu já descobri, cara. Várias pessoas que eu já descobri, elas produzem um conteúdo e eu entro lá para consumir o que elas fazem, cara.
Então, claro que às vezes em quando aparece gente nova e nós como usuários estamos sempre constantemente mudando de pessoas que a gente consome, né, cara? A ferramenta gera um rodízio disso, o algoritmo, mas nós também descobrimos gente nova. Não é que às vezes em quando o pessoal diz, o Facebook tá, o Instagram, a minha conta no Instagram baixou, os usuários não estão mais consumindo. Cara, as pessoas não saíram do Instagram, elas estão consumindo de outra pessoa que apareceu, né, cara? Elas descobriram outra pessoa que está fazendo conteúdo parecido ou melhor ou mais atraente para elas, né, cara? Então, por isso que tem que estar constantemente gerando conteúdo e tentando atrair mais gente e tentar segurar a retenção. A retenção é o desafio muito, muito no digital para frente. Quem cria conteúdo já sabe que a palavra de maior poder, além de criar, é reter. Né, cara? Tem muita gente que reclama do tal do algoritmo, né? Sim. Que mais a gente vê a gente falando mal do algoritmo. Mas o tal do algoritmo, que tanta gente fala mal, ele nada mais é do que um curador de conteúdo. Sim. Então, se tu não está sendo beneficiado pelo algoritmo, é porque o teu conteúdo não está legal. Sim. E as pessoas não estão interagindo com ele. Sim. Tem alguma coisa errada, talvez, com o teu conteúdo, né? A distribuição, o formato, em algum momento, alguma coisa talvez está deixando a desejar. Ou você fez alguma coisa que você talvez levou uma punição, né, cara? Mas o pessoal fica muito culpando o algoritmo e vai seguir culpando, mas porque o algoritmo está cada vez mais refinado e ele precisa, porque a gama de gente criando conteúdo é absurdamente muito maior. Sei lá, eu não sei, não tenho números de quantos canais, parece que tinha 300 mil canais no Brasil no YouTube, né, cara? Eu não tenho um número preciso, né, cara? Só que, sei lá, claro que ficou a gurizadinha, o pessoal mais novo, seja menino ou menino, o desejo deles tanto que tem aquela pesquisa lá que fizeram, acho que foi nos Estados Unidos, fizeram antes, há 10, 15 anos atrás, queriam ser jogador de futebol e astronauta, não sei o que, agora saiu o número 1, é youtuber, né, cara? Então, todo mundo quer ser e tentar, e é o direito, né, cara, da ferramenta, mas só que vai ser igual o DJ, né, cara? Teve uma época que todo mundo era DJ lá na festa. Tinha 10, 15 em cima da cabine lá. Todo mundo era DJ. Tinha mais DJ na festa do que pessoas normais consumindo o conteúdo, né? Então, tem muita gente criando conteúdo lá no YouTube e tem no Instagram, tem no TikTok e vai ter em todo lugar, né, cara? Então o desafio é muito maior. Então você cria aquelas bolhas, né, cara? E tem grandes criadores de conteúdo que sugam, né, cara? Sugam absurdamente. Isso. Hoje, às vezes, quando o pessoal fica falando, o Facebook morreu, não sei o que no Brasil, cara, tem mais de 60 milhões de usuários ativos por dia, né, no nosso país. Tá longe, né, de morrer, né? Cara? E muita gente... Só que o que aconteceu? Muitas páginas, elas sugam a audiência, né, cara? Eu conheço várias páginas aqui do Brasil, seus administradores e quem gera os conteúdos, que eles têm 50 milhões de usuários ativos mês, né, cara? 50 milhões de usuários, tem algumas com 30 milhões, né, cara? Elas sugam todo mundo, todo dia elas estão gerando conteúdo e as pessoas estão consumindo, elas não saíram do Facebook, elas só centralizaram em uma página, as pessoas não ficam 10 horas nas redes sociais, tá? Algumas sim, mas algumas entram meia hora, algumas ficam 2, 3 horas, algumas aumentam, outras diminuem, mas as pessoas estão sempre consumindo, só que elas estão pulando de grandes criadores. Sim. Mas conforme tu tá falando aí, eu tô lembrando que várias coisas aconteceram assim, não sei se aqui no Brasil, mas eu acho que é meio que um comportamento humano. Existem vários canais de televisão, mas a Globo tem a grande maioria da audiência. Existem várias redes sociais, sim, mas o Facebook... Quando eu digo Facebook, é Facebook instituição, sim, né? Representando a família toda. A família. Ela tá todo mundo dentro do Facebook, ela é a principal. E dentro do Facebook tá acontecendo isso que tu disse agora, existem várias páginas, mas uma ou outra acaba sugando. Então será que é um comportamento meio natural as pessoas irem todas para um lado só? Assim, e por mais que existam outros concorrentes em volta, mas acaba todo mundo indo pro mesmo lado sempre? Eu acho que sim, até porque as conversas geradas entre elas, né? Sei lá, se tem uma página que posta conteúdo sobre Big Brother Brasil, todo mundo vai querer consumir aquilo ali, as conversas entre amigos, entre colegas de aula, entre colegas de trabalho, são em alguma coisa, então ela tem que estar... Não adianta ela ser o diferentão, eu não consumo essa página, aí ela vai falar o quê, né, cara? Ela vai estar, às vezes, quando fora, ela vai se sentir isolada, assim como acontece com a Netflix, né, quando lança, sei lá, uma série, Strange Things ou qualquer outra coisa.
Dark, qualquer outra série ali da Netflix, todo mundo quer assistir quando lançou pra ter o assunto e tá no momento, né, cara? Claro que tem gente que assiste dali 3 meses, dali 6 meses, mas a maioria que consegue ter acesso à ferramenta e tá consumindo conteúdo quer consumir ali quando foi lançado ou no momento exato, sei lá, quando teve várias séries acontece isso, então eu acho que o consumo de conteúdo também é assim, né, cara? E até o próprio algoritmo sugere, né? Se os teus amigos estão consumindo, muito provável seria interessante de você também consumir, né, cara? A não ser que você tá muito isolado, muito lá longe disso, né, cara? Mas é um comportamento bem natural. E deixa eu te fazer outra pergunta agora, e fugir um pouco do que a gente está falando das redes sociais aqui, para falar sobre o clube que tu participa lá. Boa parte da tua criação de conteúdo, ela vai para esse... É um grupo, queria que tu explicasse melhor um pouco isso. Sobre o Social Media Team. É um grupo que a gente tem uma comunidade. Como é que chama? É um grupo? É um clube? A gente chama de uma comunidade. Comunidade. Cara. Comunidade. Isso também é um fenômeno que vem acontecendo bastante nos últimos 2-3 anos aqui para nós e em todo mundo, na verdade, né? Onde se cria comunidades, grupos. Antigamente era grupo, mas é uma comunidade onde você entra nela. A maioria delas são pagas, né? Claro que tem grátis e tal, mas aí é um pouco mais desorganizado, não tem tanto compromisso e tal, né? E a quantidade... No momento que não tem alguém recebendo ali, é difícil ter... A pessoa vai dedicar tempo e entrar de cabeça em algo que ela não está ganhando nada. Então, geralmente, as coisas que são gratuitas são não tão organizadas assim. E o receptor também não valoriza às vezes em quando. Por mais que eu se cobre R$1,99 ou uma doação, qualquer outra coisa, a pessoa se sente parte porque ela está pagando ali, né, cara? Então, é interessante. Então, a gente tem uma comunidade lá, o Social Media Team. Ela é focada em anúncios, né? O idealizador é o James. Tá lá comigo, tá o Midei também. Então, eu tô lá, a gente faz parte. O Midei que tá aqui no Rio Grande do Sul. E eu já convidei ele para gravar e ele ainda não marcou a data. Ele tem que vir aqui gravar comigo. Antes de ir embora, né? Exatamente. E a gente tá lá tem uns 3 anos ou mais já, essa comunidade. E pessoas participam, entram lá, elas pagam, obviamente, uma mensalidade, entra lá, assina um mês, se não gostou, sai, se gostou, fica, né, cara? A gente não tem obrigação de seguir, é igual uma Netflix. Tu entra lá e, obviamente, vai ter conteúdo sobre anúncios no Facebook e no Instagram e troca de ideias, que principalmente a parte legal sei lá, a gente tem grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, onde a pessoa, se ela quer discutir ali na hora, sei lá, 4 da tarde, ou sobre um assunto, ela entra lá e conversa com quem está online. Ou se ela quer botar para debate uma coisa mais densa, mais profunda, ela posta lá no grupo no Facebook, uma dúvida, uma pergunta, um print. E tu chama de comunidade porque qualquer pessoa pode criar conteúdo lá dentro, independente se sei lá, pode ser um membro, se ele quiser gerar conteúdo, tá valendo. Até ele pode. O foco do grupo, o foco de criar o conteúdo é nosso, né? Principalmente do James, eu e o Midei, a gente é responsável por ter semanalmente conteúdos lá, né, sobre aulas, sobre novidades, sobre o mundo ao que refere-se Facebook e Instagram Ads, né? A gente focou nesses dois caminhos, nessa plataforma de tipo de anúncio, focado nisso. A gente não discute muito estratégia de conteúdo orgânico, essas coisas, porque seria outro foco, seria mais social media, seria mais conteúdo. A gente não discute muito copy, mas obviamente a gente comenta e aborda assuntos do marketing e todas as raízes, mas com muito foco na parte dos anúncios, né? da parte técnica e a parte funcional e obviamente a parte de planejamento, de tudo que precisa, em dizer que não é só fazer anúncio, você precisa uma landing page, você precisa uma conta no WhatsApp, você precisa você precisa um criativo bacana, um copy, você precisa ter um pixel, você precisa várias coisas para funcionar a tua venda de alguma coisa, né, que você vai vender, seja um produto simples ou uma prestação de um serviço. Então a gente discute todo essas poréns e sim, as pessoas podem entrar lá e gerar conteúdo, mas o foco principal, o conteúdo oficial é o nosso, mas em si lá as pessoas podem compartilhar e ajudar, né, cara, sei lá. A pessoa é de uma agência, ela tá lá 4 da tarde, tá com um problema numa loja virtual, numa conta de anúncio, não tá convertendo, não tá tendo algum problema, ou ela precisa de ajuda, ela manda os prints, ou ela manda o que tá acontecendo e pessoas profissionais de todos os níveis vão
dar suas opiniões, né, cara? É como se fosse uma reunião de alcoólatras onde tá várias pessoas sentadas e a pessoa vai lá e conta um problema dela ou até uma solução. Muitas soluções também, que é o que mais tem valor também, né? Muita gente diz o seguinte, eu fiz assim, assado, um criativo assim, um copy, uma segmentação, uma landing page desse jeito e bombou e deu resultado e converteu e deu ROI e tal, não sei o que, a gente investiu isso e aquilo. E aí compartilha, e o meu segmento, sei lá, é uma estética, é uma loja automotiva, e poderá servir de inspirações para outras pessoas aplicarem nos seus negócios, né? Talvez tenha alguém lá do mesmo segmento, de outra região, não é concorrente, até pode ser concorrente, então ela vai empregar e absorver esse ensinamento que teve, esse compartilhamento de experiência, e levar para frente, né, cara? E a mesma coisa acontece com coisas ruins, erros, problemas, bloqueios, todas as questões técnicas que tem nesse mundo da parte de anúncios. Um aprendendo com o outro. Sim. Exatamente. Então a gente também entende tudo isso e ouve muitas perguntas também. As pessoas podem mandar perguntas privadas para os moderadores. A gente tem, entre aspas, a obrigação de ajudar e responder à medida do possível toda aquela comunidade. É como se você comprasse, entre aspas, uma consultoria. Não é bem uma consultoria, mas tu sabe que alguém tá ali e pode te ajudar. É como, sei lá, um posto de saúde 24 horas aberto. Eu sei que se for lá 2 da manhã vai ter uma enfermeira lá para ver a minha pressão, ver alguma coisa. E, obviamente, às 8 da manhã vai ter um médico lá, né, cara? Então, para dar um remédio mais certo, para que um profissional mais de propriedade, para me dizer uma coisa com mais certeira e que possa resolver meu problema. Então, eu acho que essas comunidades, tem bastante dessas comunidades já, né, cara? Para conteúdo, para copy, para criação de vídeo, para criação de foto. E é uma tendência muito esses grupos, essas comunidades, né, de troca. E o bom é que não tem tanta gente, então você consegue conversar e compartilhar isso, né, cara? Então, de uma maneira organizada, sei lá no grupo do Facebook, ou de uma maneira rápida lá no WhatsApp, sei lá, no grupo do WhatsApp. Às vezes, quando o suporte da rede demora dias, ou semanas, ou horas, e a pessoa, alguém que já passou por isso, compartilha lá, seguinte, tu faz assim, assado, tu resolve. E a pessoa sai com o problema resolvido, né, cara? E abrir a mente também, né, para saber sobre planejamento, sobre estratégias. Então é muito interessante comunidade, né, cara? Para quem sempre está procurando expandir, aumentar o seu nível, né, cara, eu sempre indico de participar de comunidade, né, cara? E como é que surgiu esse negócio da comunidade? Uma demanda mesmo, cara. Eu e o James, a gente compartilhava esses conhecimentos nossos de experiências de anúncios e novidades e como funciona a plataforma, e as pessoas acabavam voltando a pedir. Pô, Ricardo, eu vi que uma vez tu postou lá como resolve isso. Tu sabe como resolver essa outra coisa aqui? Sabe se tu viu essa novidade? Tu sabe como é que usa essa ferramenta? Então a gente viu uma demanda que tinha ali, né, de gente pedindo em grupos, porque tem vários grupos grátis, né, lá no Facebook, tem vários grupos que as pessoas vão lá e postam dúvidas ou postam alguma coisa. Então só que as pessoas vinham até nós, porque elas já tinham nós como uma referência ou alguém para pedir, né? Porque lá no grupo tu posta e se alguém tiver vontade, responde. Já quando você pede para alguém ou alguém mais próximo, alguém que você considera ou que você confia ou que tem uma propriedade, vai vir uma resposta, né? Tipo, igual o próprio Midei diz que dezenas de pessoas fazem perguntas para ele por mês, né, cara? Então, ele, quando dá possível, ele vai lá e responde, dá uma opinião técnica daquela posição sobre aquele problema ou sobre aquele assunto. Então, a gente viu muito essa demanda, então a gente dizia, e várias pessoas falavam, a gente nunca pensou no começo em monetizar, várias pessoas, por que vocês não criam um grupo pago? Mas essa ideia do grupo surgiu de vocês três mesmo? Ou alguém fundou e te convidou? O James fundou e depois ele convidou. Mas na verdade é a gente trocando ideia, né, cara? A ideia surgiu junto. Então dá pra dizer que tu é fundador do grupo. Pode ser, mas eu sempre digo que o James é o cara que coordena e que é o dono, na verdade. Mas tantas outras eu participo, tem várias outras que eu participo, né? E a prioridade não era ser quem formalizou a ideia, a prioridade era responder e ajudar as pessoas e trocar ideia e até aprender, porque quando eu tô respondendo várias coisas, de vez em quando, eu não passei por aquilo e eu tô trocando ideia como se eu estivesse conversando, como é que foi o que você se machucou, qual é a dor que tu tá sentindo, me conta tudo aí para eu saber qual é o remédio que eu posso ir atrás, pedir para um colega, ou pedir pro suporte, ou eu aprender com ele, né, cara? E às vezes em quando eu não passei por aquele problema, eu não passei por aquela dor, né, cara? Então a partir do momento que eu
eu tô tentando ajudar a pessoa, às vezes quando a gente abre a tela, pede print, eu vou entender a ferramenta. Ou muita coisa eu já sei como que a ferramenta se comporta e aí eu já ajuda a pessoa. Então, as pessoas... Tu tá aprendendo, né? Sim, aprendendo com... eu tô aprendendo, cara. Agregando experiência dos outros. Sim, exatamente. Aprendendo com os outros, ajudando as outras pessoas e, obviamente, ali no caso, já monetizando, a gente também ganhando uma parte. E aí, quem tá lá dentro tá pagando mensalidade. E para as pessoas, ela sempre diz, cara, o que eu pago, às vezes, em quando, uma mensagem no grupo, uma resposta, uma insight, uma ideia, um compartilhamento, um áudio, paga, já vale a pena. Paga, porque você está ouvindo de quem está lá realmente na batalha, quem está lá praticando e executando. Pode ser que foi alguém que está, sei lá, falando sobre uma empresa que vende vassouras, ok, mas ele vende outra coisa, vende um serviço e pode implantar aquela ideia, porque o comportamento ou como funciona é parecido, né, cara? Então, vale muito e acho que é muito interessante esse tipo de compartilhamento de conteúdo. E para mim, é infinito, porque aí eu ajudo, eu aprendo, eu ajudo a comunidade, você tem uma remuneração e eu também posso executar, eu executo isso de forma também privada, né? Muitas pessoas não conseguem resolver o problema e elas vêm até a nós e pedem uma consultoria, um horário, marcam um horário e também muita gente indica. Sei lá, a pessoa diz, eu vi lá o Ricardo falou e respondeu um dia lá no grupo e eu sei que ele sabe resolver isso, contata ele, chama ele que ele vai te indicar, ou ele vai te ajudar, ou vai indicar um profissional que sabe resolver. Muita gente não sabe a parte técnica de resolver, sei lá, vamos pôr um exemplo, Pixel, resolver o problema do Pixel numa loja virtual, uma atualização nova, iOS 14, qualquer outra coisa, e aí ela vai chamar, ou ela está no grupo, ou ela vai chamar um profissional que venha ajudar, ou ela vai pedir algumas informações para um caminho para ela caminhar, né? Às vezes, quando a pessoa só quer aonde pesquisar aí para achar o problema e resolver, a gente diz, é assim assado, e o resto a pessoa vai sozinha, ela vai pescar sozinha, a gente não pesca, daí a gente dá o rumo onde quer o rio e ela vai atrás daí, né, cara? Então, é bem interessante comunidade assim, cara. E hoje tu tá dividindo teu tempo, tu prestando consultoria de ads, participando dessa comunidade... E faço anúncios também. Aí eu faço anúncios para e-commerce e para empresas e às vezes em quando até para agências. Né? Fazer anúncios de botar a mão na massa sim, mesmo. Exatamente. Administrar a conta de ASEN. Sim, às vezes algumas contas são com colegas, que tem outros gestores de mídia junto, tem analistas, tem quem cria copy, tem quem cria criativos, e algumas eu pego sozinho mesmo, né? A freela, daí tu conta como freelancer, né, cara? Então eu pego sozinho, sei lá, vamos dizer, eu trabalho com 2 lojas uma de creme, de perfumaria e outra só de perfume, né, cara? Ali eu faço do 0 ao 100, né, cara? Então eu faço criativo, faço copy, faço tudo, né, cara? Então, tagueamento, tudo, né, cara? Então ali eu sou o responsável total, ali é contratado por mês, ou às vezes em quando baseado sobre verba gasta, né? Então, há alguns casos é sobre retorno, então são várias, a gente negocia, daí depende do tipo do cliente. Mas sim, eu tenho vários clientes, né? Tem uns 4 ou 5 que eu venho trabalhando atualmente, né? Alguns bem pequenininho, que gastam, sei lá, R$3.000, e alguns que aí são 6 dígitos de gastos, né, cara, em mídia paga mesmo, né, regularmente, assim. E para falar, assim, desde que começou a pandemia, cara, o trabalho quadruplicou, cara. Para mim, o trabalho quadruplicou, cara. Não tem descanso. Acho que é muita gente apostando no digital, sim, né? Cara, muita gente dependendo e quem já tava entrou mais forte ainda, né, cara? Então, mas tem muita gente nova, muitos colegas que antes só estavam fazendo conteúdo orgânico, agora foram pro lado do anúncio. Tem muitas empresas que estão investindo um pouquinho mais e acreditando, estão organizando também o atendimento, WhatsApp, lojinha no Insta, lojinha no Face, uma loja própria virtual. Então, cresceu muito, né? Então, eu atendo sim esses aí. Às vezes, quando aparece algum cliente, a gente negocia, troca ideia. Se eu não consigo atender, eu passo para frente para colega, indico. Ou se for equipe, eu ajudo. Então, tem também a consultoria, a mentoria, que a gente, né, tem algumas pessoas que já são profissionais e eles pedem para a gente trocar ideia semanal ou mensal, né? Que a gente se reúne lá numa sala virtual e conversa e vê na prática estratégias ou
a parte técnica mesmo dos anúncios, e às vezes enquanto só uma coisa corriqueira, resolver um problema rápido, né, cara, sei lá, um painel que trancou, uma conta desativou, resolver um problema de pixel, ou dar uma opinião sobre uma estratégia, ou sobre como se tá dando certo ou não tá bem, às vezes enquanto até para salvar, né, cara, muitas vezes as pessoas contratam, agências me contratam para salvar um negócio que não estava indo bem, né, cara, às vezes enquanto o próprio pessoal deles não está conseguindo, ou está tendo problema, ou achar maneiras de deixar melhor o resultado, né, cara? Então, a gente sabe que sempre pode melhorar, né, cara? Então... E por que tu acha que acontece isso nas agências? É falta de profissional qualificado lá dentro, ou sei lá, problema realmente aleatório, falta de pessoal? Eu acho que as duas coisas. Falta bastante pessoas boas, com bastante experiência, né, cara? E quem é bom já tá num lugar fixo e não é muito difícil de achar e tirar ele de lá. Mas falta muito profissional com bastante campo de batalha e experiência. É uma coisa nova também, não dá pra exigir, sei lá, a medicina existe há séculos e séculos, é uma coisa, né, cara? O Facebook e Instagram Ads existe há 8 anos no Brasil, é muito pouco tempo, né, cara? Não deu tempo de formar profissional qualificado o suficiente. Exatamente. E também era uma coisa que não era tão valorizada ou usada, né? Há 4, 5 anos atrás, você falar que alguém fazia anúncio no Instagram era para poucos, né? Que pouca gente. Hoje, praticamente todo mundo, ou quase pequenas empresas, estão botando um dinheirinho lá dentro. Então, a demanda, a pandemia adiantou muito isso também, né, cara? Então, é uma falta de pessoas com formação e conhecimento técnico e propriedade, né, cara? É um fator. E as agências também, eu acho que muitas delas não valorizam isso, né? Elas pegam, às vezes, enquanto elas pegam um cliente, pedem, tu poderia fazer os nossos anúncios, eles dizem, tá, a gente faz. Aí eles botam alguém lá do criador de conteúdo, alguém que realmente não é o que manja, não tem propriedade para fazer os anúncios, e a pessoa vai lá e pega, ela acreditando que o botão impulsionar ajuda. Em alguns casos ajuda, mas não é o profissional. Um lookalike, né? É, um lookalike abertão lá, igual o Midday adora o lookalike de Purchase, e era isso, né? Mas nem sempre não é assim que se resolve. Então, algumas agências ainda não têm o setor de mídia, né, de tráfego, de gestor de tráfego, como é o termo que vem sendo usado bastante aí. Tu acha que esse peitaço que a agência dá de vender sem muitas vezes ter o profissional para conseguir entregar, ela não faz isso porque ela sabe que pode contar com caras como tu, por exemplo, para solucionar o problema quando ele aparecer? Talvez, mas eu acho que eles não querem, na verdade, perder o cliente ou a oportunidade, né, cara? Eles querem pegar, atender. Muita gente também pega, não só agência, freelancer, pega, às vezes, quando um caso, pega um clientezão grande com um mega problema que ou precisaria uma estratégia, uma experiência bem exigente, e o cara pega para não perder. E vai atender 3 meses, 90 dias, já sabe, e dali em diante tudo pode desmoronar, né, cara? Então não vai aguentar. Não vai... a pessoa, quem está investindo ali, ela quer resultado, ou ela vai notar que não está sendo gerado o resultado e ela vai mandar parar ou vai descobrir alguém melhor. Geralmente ela manda parar, depois de um tempo ela descobre alguém melhor ou até aparece alguém melhor, né, e acaba atendendo. Mas algumas agências sim sabem que tem profissionais assim igual eu que podem ajudar por trás, né, cara, a resolver problemas, e não tem problema nenhum, né, cara. É o bom que a agência está correndo atrás de alguém, né? Às vezes, quando até vários casos eu atendi de agência chamar a gente e outros colegas pra gente dar um treinamento de uma semana, né, cara? 1 hora por dia, das 8 às 9 da manhã, falar sobre tal assunto e deixar as pessoas... Para qualificar o pessoal melhor, né? Online mesmo, agora na época de pandemia, né, cara? Então, mas anteriormente já se fazia, às vezes em quando, presencial também, né? Como se fosse um mini cursinho, né, cara? Se fosse presencial, era um sábado de manhã cedo, sábado de tarde, né, cara? Só para falar, é como se fosse uma mega imersão, uma coisa assim, né? Uma imersãozinha para falar disso. E muitas agências fazem isso, e para você que é de agência, talvez pode ser bem interessante achar alguém com propriedade, mão na massa, né, cara? E trazer paga lá 1 hora para tua equipe ou para a pessoa responsável, alguém até que cria copy, alguém que cria os criativos, chama um profissional que está no campo de batalha para dar uns conselhos fixo para o profissional lá, né, pegar o profissional e conversar, ou que faça uma consultoria e realmente te dê dicas e pontos a você otimizar no teu processo de trabalho da tua agência, dos teus profissionais, né? É um investimento que vale super a pena, né? Sim. Mas sobre tráfego, eu acho que não que toda agência deve ter, mas seria interessante, cara, porque é algo que
só vai pra frente. Eu não vejo nunca mais volta, né, cara, na questão de mídia paga, né, cara, tem que ter Face, Instagram, Google, YouTube, esses 4 aí, de boa, uma empresa, por mais pequenininha ou média, tem que estar mídia ativa no mínimo delas. Claro que tem empresas que valem mais Google, que vale mais rede de pesquisa, que vale mais YouTube, mas tem que testar, pelo menos testa e me diga se realmente, tá, a gente testou e faça teste, muito teste, eu gosto muito da cultura de teste, a gente testa muito com projetos, né, cara, porque às vezes quando as pessoas testam muito pouco, né, cara, sei lá, 3 dias, 7 dias, isso não é teste, né, cara, então, testar 1 mês, 60, 90 dias, gerar dados e aí a gente ter dados para dizer, seguinte, com 10 mil reais a gente botou, a gente balançou e a gente viu que se botar 3 no Instagram e 7 no Facebook é o melhor, né, cara? E a gente sabe que se botar só 3 no YouTube vai dar um bom resultado também, né, cara? Então, tentar testar, né, cara? Então... A amostragem não pode ser muito curta. Não. Porque dependendo do dia que tu pegar, do período do mês, tem muita variável, né? Então, quanto mais longo for o teste, mais assertivo ele é. Exatamente. Tem vários fatores, né? Datas sazonais, momentos, então muitos fatores. Tem que estar sempre constante teste, né, cara? E eu bato muito também com vários colegas e nessas mentorias e consultorias e até lá na comunidade a gente diz teste. O pessoal hoje está correndo muito atrás de fórmula, cara. Tá? Tem receitas, tem algumas coisas, mas nem sempre funciona, cara. E muda muito rapidamente, né, cara? O que funciona 3 meses, 6 meses atrás, muito provável, talvez não funcione lá em dezembro já, né, cara? E talvez o que funciona lá no norte ou lá em Los Angeles não venha funcionar aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Então, é muito público diferente, né? Público, segmento, comportamento. Agora a gente está com um monte de mudança de economia, de vários fatores, né, cara? Então, tem que estar sempre constantemente em atualização e se considerando talvez até beta, né? Claro que a gente tem pessoas sênior, tem pessoas de baita experiência, mas a velocidade que o digital e até mesmo o comportamento das pessoas é muito, muito rápido, né, cara? Então tem que estar antenado. Que legal, show. Cara, muitíssimo obrigado. Pô. Foi um papo... Eu tinha certeza que ele seria enriquecedor e tem muitas conversas que quando elas estão chegando no fim aqui, fica aquele gostinho do quero mais, assim. E contigo aconteceu isso também. Legal. Vou te convidar outras vezes pra gente vir aqui pra falar de assuntos mais... A gente passou por vários assuntos que a gente disse, isso aqui daria um assunto específico, isso aqui daria pra ficar falando horas. E daria mesmo, né? E eu vou te chamar. Espero que tu aceite o convite para totalmente à disposição, voltar aí e falar outras vezes. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que tu passasse esses links todos. A gente acabou de falar de várias coisas, né? Sim. Os teus perfis aí, o link para a pessoa entrar na comunidade lá. Como é que faz? É aberto, não é? Não. Como é que ela se inscreve? Ela entra lá em socialmediateam.com.br, né? Social Media Team. Vou colocar todos os links que tu passar aqui, eles vão estar na descrição do post, tanto no blog quanto no YouTube e também na descrição dos posts nas redes de streaming. Vai tudo lá. Perfeito. E aí a pessoa entra lá e se ela é um gestor de tráfego, alguém que quer começar lá, vale para quem está iniciando hoje ou para quem já está há 5 anos, né? Vale para todo mundo. Então entra lá, paga mensalidade, testa um mês, é igual uma Netflix. Tu entra, usa o conteúdo, se tu não gostou, tu não renova mais e vida que segue e deu, né, cara? Não tem nada além disso. E sobre as minhas redes sociais é tudo @Ricardo Celso, né? Pode seguir se tu gosta de Instagram, se tu gosta de Face, se tu gosta de... Tu conseguiu reservar o nome em todas elas? Sim, não sei, deu sorte, né, cara? Celso é sobrenome, então é Ricardo Celso, com C, depois S. E ou digita no Google lá que vai aparecer lá. E eu não fico postando conteúdo, coisas pessoais, e eu posto mais coisas relacionadas realmente a novidades, ou em si mais focado em anúncios, né, cara? Mas se quiser trocar ideia, se quiser chamar no inbox, eu gero, tipo assim, conteúdo no inbox, que é onde as pessoas estão conversando muito hoje, eu gero muito mais. Tipo, sei lá, se eu passo 10 horas no digital, 8 horas eu tô nas inbox, né, tô trocando ideia com alguém, conversando em grupo e tal. Então se tu tiver um problema, tiver uma solução, quer compartilhar, pode chamar lá também. Se tiver problemas com contas perdidas, recuperadas, desativadas, roubadas, eu também ajudo muito isso. É uma demanda que está rolando muito e eu tenho uma especialidade disso. Eu ajudo a resolver pessoas e empresas a isso também. Se tiver com problema na conta... Eu entrevistei aqui...
no episódio, acho que 43, talvez? 34. Eu entrevistei o Fagner. Sim. E ele tinha um perfil com muitos seguidores no Instagram. E o Instagram acusou ele de ser um perfil falso dele. Uhum. E aí ele perdeu a conta. E ele não conseguiu provar que ele era ele mesmo. Aí a recuperação depende de vários fatores, né? Acontece de todo jeito, gente que rouba, gente que perde, sócio, namorado, sei lá o que, tem contas perfil, tem contas por quebra de política, por postar conteúdo, por invasão hacker, tem vários fatores e acontece igual esse caso aí. Aí tu tem que provar através de prints, de conteúdo, de argumentação, para o suporte ou para a rede que realmente você... Aí tem vários apelos que você faz. E esse é um serviço que tu presta, tu ajuda a recuperar contas. Para esse serviço aí, que é como se fosse um advogado que vai pegar todo o processo do caso e eu vou defender, né, cara? Vou juntar todas as provas do sinistro, do acontecido ou do fato, vou juntar tudo certinho, prints e tudo o que aconteceu e vou juntar e vou gerar um mega caso, um mega protocolo e vou encaminhar com argumentação técnica, com argumentação de propriedade para o suporte e aí sim pode voltar em 10 dias. Vamos conectar os convidados, né, Márcio? Pode. A gente conecta aí o... Eu espero que as pessoas nunca tenham esse problema, mas se tiver aí também desativação de contas empresariais, de página, de contas de anúncio... Resolve tudo. Resolve tudo. De configuração também. Muita gente contrata para configurar, porque tipo assim, a parte de configuração de contas, de deixar tudo ajeitado, gerenciadores de negócio, de anúncio, de toda a parte técnica, isso eu manjo pra caramba mesmo, com propriedade, porque eu passo todo dia em cima disso. Então, muita gente contrata porque, às vezes, quando ela não tem o conhecimento e muda muito rápido. Uhum. Tipo assim, essas ferramentas de 3 em 3 meses, elas têm updates, né, cara? Então, às vezes, quando a pessoa não tá mexendo ali, então, ela chama para isso, a gente conecta via vídeo, ou eu vou lá, ou a gente acha uma maneira, dou o passo a passo, ela me diz os acessos, eu entro, resolvo tudo, entrego pronto, e a pessoa só entra no carro e sai dirigindo, né, cara? Então tá aí. E para entrar em contato contigo, se for para serviços, também, as redes sociais. Você entra lá no Facebook, te manda no direct. Sim, exatamente. Pode mandar lá. Perfeito. E teu site? Falou do teu site pessoal? Tem também, ricardocelos.com.br. Pode entrar lá também, tem lá todos meus contatos. Estará linkado então no post aqui. Super obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, todo o papo e dou incentivo e encorajo que siga aí chamando gente de todos os segmentos e regiões do mundo e do Brasil aí. Que legal. Pô, muitíssimo obrigado. Bom, esse podcast não existiria se não fossem os convidados aqui. E, pô, tenho certeza que o teu podcast agregou muito para mim. Eu tenho certeza que vai agregar para quem tá nos ouvindo também. Então, muito obrigado por ter dedicado esse tempo para vir aqui também, gravar com a gente. Tu é gremista? Sim, cara. Tá rolando um jogo do Grêmio agora, né? Pô. Tá 1-0, a Luana tá me dizendo aqui. Estão perdendo, mas depois a gente tá vê perdendo, depois a gente vê. Uhum. Como é que é? 1-0 ganhando, é isso aí. Não, mas estamos perdendo o jogo, né? Perdendo de assistir o jogo. Pra ti também, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreve, porque como tu viu, as conversas aqui são sempre de alto nível, né? Com convidados sempre muito legais. Toda semana, toda quinta-feira às 11 horas eu publico um conteúdo novo. Então se inscreve para não perder. Se tu gostou desse episódio, dá o teu like aqui, deixa o teu comentário também. Se tem alguma pergunta para enviar, deixa nos comentários aí que a gente interage contigo. E não esquece também que a gente está disponível nas principais plataformas de streaming como Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, todas as outras principais plataformas de streaming. E se tu for um ouvinte de podcast mais raiz, aquele que tem um aplicativo próprio e gosta de consumir através do XML, pode entrar em blog.machada.com/podcast, lá tu vai ter acesso ao nosso RSS e usar o teu aplicativo de preferência. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. Super obrigado aí. Força no podcast, muitos episódios pra frente aí. Valeu, obrigado. Até mais.